Bom dia, irmãos, irmãs amadas. Quero cumprimentar com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, hoje nós vamos falar sobre o consolo de Jesus no luto. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, um tempo atípico. As famílias estão sofrendo e nós temos que enfrentar essa realidade do jeito que agrada a Deus. Deus espera de nós atitudes que o reverenciem como um Deus soberano, Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que existe. E essa realidade da morte, ela não é tão simples de ser enfrentada. Quando perdemos um familiar, um parente, um amigo, nós sofremos. Morte é o inimigo. E fica um vazio, fica tristeza, fica uma dor. A morte é cruel. Hoje, por exemplo, fazem exatamente 2 anos que meu pai faleceu. E minha família hoje fica pensando um monte de coisa. Mas é diante da realidade da morte que a família tem o tempo de pensar corretamente como devemos enfrentar a morte. E o espaço de conversa, o espaço de aprendizado é a família. Ali, pais deveriam sentar com seus filhos e conversar sobre a morte. Hoje, o que a gente vê aí é uma cultura onde ninguém pode falar de morte. Parece que a gente não tem o direito de pensar sobre a morte. E não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina a pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. E como fazemos isso? Na realidade da travessia. A morte é uma ponte que nos leva a Deus. E nós temos que ter isso como certeza e convicção em nosso coração, porque nós fazemos parte da família da aliança do povo de Deus. Conosco tem que ser diferente. Então, temos que enfrentar. Pai, mãe, avó, irmãos. A família tem diferentes níveis, adolescente, jovem. Todos nós temos que parar de fugir desse medo da morte e olhar para esse fato real, para essa realidade com coragem. Mas muito mais do que coragem, com esperança. A esperança, tem um versículo na Bíblia que diz, Hebreus 6:19, a parte A. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme. O que é uma âncora? Âncora é aquele peso de ferro que o barco ou o navio joga para ancorar o navio, para não deixar que ele leve. Aqui em Cuiabá, nós falamos a poita do barco. E aquilo fixa o barco e não deixa o barco ser levado. A esperança é o que não nos deixa ser levados no meio da dor, no meio da tristeza, da morte. É a nossa esperança. Mas que esperança é essa? E aí, Paulo vai dizer, irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito daqueles que dormem, que já partiram, que não estão mais conosco. Para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Nós vamos ficar tristes.
tristes. Nós não somos negacionistas da realidade da dor, do sofrimento, da separação. Há momentos de saudade, há momentos que a gente quer gritar de tristeza. Não negamos. Só que na hora da tristeza, o que nos consola e que faz a diferença entre aqueles que vivem com Deus e vivem para Deus, é essa esperança. É isso que nos alegra, é isso que nos anima. Agora vamos olhar aqui. Quando Jesus morreu, e aí eu convido os irmãos a fazer um passeio nessa história maravilhosa da morte de Cristo. Quando Jesus morre, os amigos dele, eles ficam arrasados, porque aquela morte foi cruel, aquela morte foi injusta. Nós não vemos nada correto naquela morte, humanamente falando. Foi humilhante, foi um horror, foi horror. E o que acontece? Jesus foi escarnecido, foi zombado. Colocaram-lhe uma coroa, sangrou no meio da dor. Era a via dolorosa. Mas o que acontece ali? Aqueles discípulos, de repente, não têm mais o melhor amigo. E daquela forma cruel, eu diria hoje, nos tempos modernos, que foi traumática. Aquele pessoal era para ficar todos com transtornos. E não é isso que vai acontecer com os discípulos. Só que os discípulos tiveram que enfrentar o luto. O luto da dor, o luto da morte. E como que eles ficaram? Tristes. Está ali. Marcos vai dizer para nós que eles estavam tristes e choravam. Não é diferente da morte hoje. Você pode dizer, tudo bem, mas é a morte de Jesus, ele ressuscitou. Sim, mas houve ali um confronto com uma morte cruel. E como que eles ficam? E Jesus se preocupa. Jesus é tão maravilhoso que ele se preocupa com cada um de nós, individualmente, no meio desse planeta enorme da Terra. Existe continentes, existe Brasil, existe Mato Grosso, existe Cuiabá, existe a igreja, existe a minha vida e o Senhor se importa comigo e com você, nos mínimos detalhes da particularidade. E Jesus vem consolar os corações feridos. Ele vai curar ali os discípulos dele, espantando a dor e a tristeza, amenizando, consolando, libertando alguns da culpa, do medo, enchendo o coração dos discípulos de fé e o melhor, dessa esperança. Jesus não mudou, ele é o mesmo, ele pode fazer isso com a família. O que a família tem que fazer então? Enfrentar isso. Queridos, vamos então passear e ver como Jesus tratou com cada um. Como ele vai dar o consolo para seus seguidores que estavam arrasados, desconsolados, com medo. Havia um medo muito grande. O que fizeram com Jesus, vão fazer comigo. Nós olhamos para a história e fica fácil porque a gente está vendo, nós conhecemos. Mas eles não sabiam o que podia acontecer. Aí estavam temerosos, sim. E as mulheres pela manhã, no primeiro dia da semana, vão para o sepulcro, pegam especiarias e vão levar. Quando chegam lá, a pedra estava removida. E ali aparece para elas anjos e pergunta, né? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês. Sabe o que falta para nós, irmãos? Essa lembrança de quem Jesus é, do que ele fez e do que ele falou, do que está escrito na palavra. Nunca vivemos tempos tão difíceis onde a palavra de Deus parece desacreditada.
E já não corremos mais para ela, para receber esse conforto, esse consolo. Mas Jesus vai falar assim, ou melhor, os anjos vão falar assim: mulheres, hoje, né? Imaginando isso aqui. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Lembra de tudo que ele falou para vocês? Lembram? Então, elas se lembraram das palavras de Jesus. Irmãos, eu quero convidar vocês agora a lembrar de algumas coisas que Jesus falou naquele tempo que ele esteve aqui. E aqui é isso que você tem que ensinar para seu filho, para sua filha. Pai, mãe, não perca tempo fugindo da realidade da morte. Mostra para seu filho, para sua filha, para seu irmão, para sua mãe. Chega, leva sempre uma palavra de esperança, de consolo. Não fique no achismo. Eu acho que... Não, busque a informação, venha para a escola bíblica, estude a Bíblia. Mas vamos lembrar de algumas coisas que Jesus já tinha falado para eles. Olha, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes já teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Irmãos, tem um lugar preparado para você. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Olha que coisa linda, o Senhor já foi e Ele preparou um lugar e Ele disse assim, que onde eu esteja lá, vocês estejam comigo. O Senhor está esperando você. Diga isso para seu filho, não deixe ele crescer diante de mentiras. Converse isso na sua família e enfrente essa realidade. Há um lugar, uma morada, onde o Senhor me espera. E nós temos que lembrar que Ele foi preparar esse lugar. E Ele espera nos receber. Nós temos que trazer à memória o que nos traz esperança. Porque se olharmos somente a realidade da morte, nós vamos sofrer. Irmãos, aqui tem outra realidade. O reino dos céus será como um homem que ausentou do país, chamou seus servos e confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a um deu 1. O que tinha 5 multiplicou, correu, trabalhou, dobrou, ficou com 10. O que tinha 2 rapidamente fez a mesma coisa, arrumou mais 2, dobrou, ficou com 4. Agora o que tinha 1, escondeu, ficou com medo. Mas para aqueles que trabalharam no seu talento, o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. A morte é o Senhor falando, venha, eu tenho aqui coisas esplendorosas, júbilo, gozo eterno, alegria sem fim, da qual eu te convido para você fazer parte comigo da alegria do Senhor. Porque a morte é preciosa para Deus, a morte dos seus santos. Nós não precisamos viver com medo, nós temos essa esperança. Vamos lembrar também, quando no Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo, quando está lá falando sobre o Cordeiro e seus remidos no Monte Sião, existe uma quarta voz que vai dizer assim, eles estão cantando com um novo cântico diante do trono, os remidos, aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. E Apocalipse 14, 13 vai dizer, então ouvi uma voz do céu dizendo, escreva, João, escreva, bem-aventurados, felizes, abençoados, os mortos que desde agora morrem no Senhor. Conta isso para seu vizinho, conta isso para sua mãe, conta isso a quem você desejar na sua família, que felizes são aqueles que desde agora morrem no Senhor.
Eu vou morrer, você também. Mas nós temos que saber lidar com essa realidade da morte. Diz o Espírito, continua, para que descansem das suas fadigas. A vida que é fadiga, irmão. Se eu tivesse que perguntar a meu pai, pai, o senhor quer voltar? Ele fala, não me deixa aqui. Aqui é muito bom. E Paulo vai dizer isso, morrer para mim é lucro. Ah, Paulo, o que é isso? Por que essa coisa aí? Mas eu prefiro estar aqui com vocês, porque eu vivo em Cristo. Olha que lindo que Paulo diz. Lá é descanso do Senhor. E a morte, essa realidade difícil é um convite para dizer, entra no meu descanso. É fantástico, irmão. Isso me emociona. Mas, ainda Apocalipse vai dizer assim, quando se fala do novo céu e da nova terra, da cidade santa de Jerusalém, aquela que descia do céu como noiva ataviada, adornada para o seu esposo. Vai dizer assim, então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com o seu povo, ele será o Deus dele. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E não existirá mais a morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Nós precisamos lembrar também daquele ladrão. E ele falava assim, 2 malfeitores lá. E ele dizia, blasfemando, né? Salva a ti mesmo, não és tu o Cristo? O outro diz, mas você não teme a Deus? Nós estamos recebendo o castigo que merecemos. Esse não fez mal nenhum. E aí ele diz, Senhor, lembra-te de mim. Quando vieres... Ele tinha uma expectativa de que quando o reino de Jesus viesse, ele entraria com ele. Jesus fala, olha, eu vou dizer para você que em verdade, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Irmãos, era isso que Jesus estava falando para aquelas mulheres. Lembra de tudo que eu falei para vocês? Lembra? Mas Jesus não vai parar só naquelas mulheres, porque aquelas mulheres... elas vão correndo avisar os discípulos que a pedra do túmulo estava removida. E avisa, e lá vem Pedro e João correndo para ver quem chega mais rápido, olha, e realmente confirma. Confirma que Jesus não estava mais ali. Mas agora Maria Madalena fica lá. Ela fica chorando. E a Bíblia diz que Jesus aparece para ela. Antes disso, chegam os anjos e perguntam para ela assim, mulher, por que você está chorando? Ah, porque levaram meu Senhor, eu não sei onde o puseram. Mas Jesus se aproxima dela e faz a mesma pergunta. Mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Querida, Maria Madalena era aquela mulher que Jesus expulsou 7 demônios. Ela tinha com ele uma intimidade muito grande, um relacionamento. Ele era o Senhor da vida dela que o libertou. Mas ali, ela não reconheceu. Quando ele olha, ela achou que era o jardineiro. E falou, Senhor, diga-me onde o colocou para que eu o levarei. Ah, Maria. Né? Quando Jesus fala, Maria, sou eu que estou aqui. Olha, a condição dela muda. Irmão querido, quando chega a morte, quando nós estamos no meio da dor, às vezes as lágrimas não deixam a gente reconhecer que Jesus está perto, que a presença dele não mudou, que ele está conosco. Nós precisamos, então, lembrar que a nossa motivação tem que ser maior. Será que Jesus não sabia? Por que pergunta para Maria? Por que choras? Oh, como? Por que choras? Jesus sabe, só que Maria não sabia. Ela precisava saber. Por que é que ela estava chorando? Mas também Jesus não deixou só de curar Maria na sua dor, porque quando ela o vê, ela sai feliz, vai contar para os discípulos. Os discípulos não acreditam.
Mas Jesus também quer curar aqueles discípulos que vão no caminho de Emaús chorando por causa do luto. E ali nós vamos encontrar uma das histórias mais lindas da Bíblia, que é o consolo de Deus. Os discípulos estavam muito tristes. Eles saem, acabou, vou embora. Não dá mais, estamos decepcionados. Nós achávamos que era Ele que ia restaurar Israel. Vamos embora, acabou aquilo que a gente queria. E lá vai os dois. Só que, olha o amor de Jesus na individualidade, quando Ele quer consolar uma pessoa, e hoje Ele quer consolar você também. E Ele acompanha. E Ele começa a acompanhar os discípulos na caminhada deles. Eles estão entristecidos. E Ele chega e pergunta: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Aí os discípulos falam: poxa vida, você não sabe? Você é o único que estava em Jerusalém e não sabe dos acontecimentos? Jesus fala: o que aconteceu? O que se trata? É engraçado que Jesus sempre está perguntando. Perguntou para Maria: por que choras? Agora Ele pergunta para os discípulos: por que vocês estão aí desse jeito? Aí vai acontecer uma das coisas muito lindas. Jesus começa a explicar para eles tudo o que dizia a respeito deles, desde Moisés, passando pelos profetas, salmos, e vai contar para eles, vai lembrá-los de tudo o que eles precisavam para aquela hora, estarem consolados diante do luto. E aí, toda uma caminhada de explicação. Jesus, quantas vezes nós precisamos dessa explicação do Senhor para a nossa vida. Mas só que sabe o que está acontecendo com a família? A família está buscando recursos nas ideologias do mundo. Está procurando consolo, abrigo e um monte de coisa que tem por aí. Jesus não fez isso. Jesus vai discorrer sobre a palavra. E sabe o que acontece? Quando Ele chega lá no final do caminho, Ele faz menção de continuar. Os discípulos falam: por favor, fica, já é tarde, fica conosco. E Ele entra. E aí vai servir o jantar. Quando Ele pega o pão e Ele parte, eles reconhecem que era Jesus. E aí eles: é Jesus! Aquela alegria. Jesus está curando a frustração do coração deles, a decepção, os sonhos. Às vezes, quando morre alguém na nossa família, nós falamos: morreu, e eu fiquei triste. E agora o que vai ser de mim? Como é que eu vou viver? E aquele monte doeu, não dá mais. Jesus vem falar: não, vocês precisam retornar para tudo que eu ensinei na palavra, e vocês vão viver por essa palavra, porque ela que é viva, ela que é eficaz. Então, aí os discípulos falam assim: mas não é que quando a gente estava ouvindo Ele explicar, nosso coração ardia? Irmãos, eu tenho orado por esse ardor da palavra no meu coração, no coração da igreja. Que quando você abrir a sua Bíblia, que essa palavra incendeie o seu coração, queime o seu coração. Porque foi isso que aconteceu com os discípulos. Enquanto Ele explicava, aquela palavra ardia o coração. E nós estamos assim, sem esse ardor. Conseguimos abrir a Bíblia e ensinar para nossos filhos. Já não temos mais devocional em casa. Marido e mulheres sentam juntos, estudem a Bíblia. Mas meu filho já cresceu, não tem problema. Senta com ele e pergunta: filho, como é que está seu coração? Pai, aí reclama. Você pegue a palavra, abra com ele, ore com ele, porque é essa palavra que queima o coração. Não se preocupe com o que você vai dizer. Estamos perdendo o ardor dessa palavra. E Jesus cura aqueles discípulos com esse ardor da palavra. Mas Ele não parou só aí. Ele vai aos discípulos. Antes disso, sim, Ele vai aos discípulos. Os discípulos estão lá, fechados, com medo.
trancados. E no registro de Lucas, Jesus pergunta aqui: por que vocês estão assustados e por que surgem dúvidas no coração de vocês? Lá vem Jesus perguntando de novo. Ah, Jesus, o senhor não sabe? Claro que ele sabe. Mas ele quer que você descubra, analise o seu coração. Por que vocês estão assim tão assustados? E quando Jesus chega ali, ele fala que a paz esteja com vocês. Eu deixo a minha paz para você, diferente do mundo. Paz não é ausência de guerra, ausência de sofrimento. É presença de Jesus na nossa vida. No luto, no sofrimento, em qualquer momento. Essa paz, ela tem que ser tão grande para exceder o nosso entendimento e guardar o nosso coração e a nossa mente de mentiras, de enganos. É essa paz que vai me levar a enfrentar a vida. Quando Jesus cura cada coração dos discípulos, que para enfrentar o luto, eles se tornam ousados na paz. E é interessante que não houve, tudo bem, não. Agora começa a perseguição da igreja. Esses discípulos de Jesus foram martirizados. Irmãos, a nossa cultura tem sido uma cultura de felicidade. O filhinho cai, filhinho, mamãe está aqui. Filho, levanta, você vai cair, não é só agora, vai cair outras vezes. Nós temos que ser mais rigorosos na realidade da vida, ensinando nossos filhos a enfrentarem o sofrimento na paz do Senhor. E é isso que Jesus faz. Mas no registro de Marcos, está escrito que eles não acreditaram. E realmente, quando as mulheres foram contar, já tinha aparecido. Elas não acreditam. Jesus repreende, censura a incredulidade e a dureza do coração. Às vezes nós estamos tão incrédulos. Jesus, mexe no meu coração, gera uma fé verdadeira, capaz de afugentar todas as dúvidas. Mas nós vamos ver aqui que quando Jesus aparece para os discípulos, Tomé não estava presente. Tomé. E aí eles falam para Tomé: Tomé, Jesus apareceu aqui. Infelizmente você não estava, você perdeu a bênção. Tomé fala assim: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Tomé, quantos Tomés estão vivendo neste mundo, querendo provas de Deus? Se eu não enxergar o Senhor comigo, ter experiências maravilhosas, ver sinais e maravilhas. Não estou dizendo que Deus não faz isso, faz. Ele é o mesmo, Ele não mudou. Mas se a sua fé depende de tudo isso, para você sentar com seus filhos, com a sua família, para viver a realidade da fé no dia a dia, você vai ficar esperando só sinais e maravilhas. E não é isso que o Senhor deseja. O Senhor quer uma vida sua, que no trabalho, no contexto do lar, maridos que amem a esposa como Jesus ama, cuidando, protegendo. Na pandemia foram revelados sentimentos de grande egoísmo, de falta de convivência, de um monte de coisa que a gente nem sabia que era o nosso coração. Incredulidade, falta de fé. E Tomé vai falar assim, né? E Jesus chega de novo: que a paz esteja com vocês. Agora, vamos ver a reação de Tomé. Tomé também precisava ser curado. Maria já foi para enfrentar o luto com alegria, com esperança. Agora, os discípulos no caminho de Emaús já voltaram alegres, felizes. Claro, com saudade, com dor, o Senhor não vai mais estar com eles. Mas agora Tomé precisa também ser curado.
E aí ele diz assim: põe aqui o seu dedo, Tomé, veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, Tomé, mas crente. E aí Tomé fala: Senhor meu e Deus meu. Olha aqui, que maravilha. Ele enxerga o Deus Santo, Deus conosco, Emanuel, Deus conosco. Meu Deus. Aí Jesus vai falar para ele assim: muito bem, Tomé, você creu porque me viu. Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Bem-aventurado é você, irmão, que está me ouvindo e vendo, porque você não viu nada disso, mas você crê. Eu creio, nós cremos. Tomé agora é um outro homem, no meio do luto, no meio da dor, no meio da tristeza, mas o seu problema principal foi resolvido. Mas agora, Jesus vai aparecer para os 7 discípulos no Mar da Galileia. O que é que Jesus faz ali? Filhos, lembram? Aqui tem uma história linda. Os 7 discípulos estão lá, desanimados. Aquela reunião, Pedro fala assim: vou pescar. O fala: vou também. Lá vão, passam a noite no mar, não pega nada. Jesus precisava animar aqueles homens, estão desanimados. Sabe o que acontece? Lá da praia, Jesus grita: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles respondem: não, não. Aí Jesus fala: lancem a rede do outro lado. E eles fazem isso na palavra do Senhor. E quando eles lançam a rede, 153 peixes grandes, enormes. Pedro, com aquele coração angustiado, vai correr, veste a roupa e nada, correr não, né? Nadar. E vai para a praia. Ele tinha que saber quem estava lá. Pedro está com o coração machucado. Aqueles discípulos estão assim ainda, querendo caminhar no luto, querendo assimilar toda aquela tragédia da morte. O silêncio do sábado. Ainda estão perdidos. Mas Jesus chega ali neles. E ele vai falar assim: venham, eu tenho para vocês comida. E sabe o que tinha lá? Pão fresquinho. Peixe assado. E Jesus pergunta: tem mais algum desses que você pegou? Traz aqui, vamos aumentar nessa fogueira, vamos assar mais. E Jesus dá de comer àqueles discípulos. O que é o luto? Às vezes o luto nos traz medo, porque nos traz insegurança, nos traz ansiedade com relação ao futuro, porque nós não sabemos o que vai acontecer. Mas Jesus é o Jesus da provisão, Jeová Rafá, que não vai deixar faltar nada para você. Por que no luto a gente fica ansioso e com medo? Jesus vai proteger, Ele vai te dar o pão, Ele vai te sustentar, Ele vai te socorrer, tanto no alimento material, quanto no alimento espiritual. Agora, Jesus precisa tratar com Pedro. Ora, nós estamos vendo aqui, vamos relembrar. Aquelas mulheres precisavam ver Jesus. Maria Madalena, por que você está chorando? Maria Madalena, eu estou vivo. De repente a sua causa de choro, ela está equivocada, sua motivação para o choro está errada. Aqueles discípulos no caminho de Emaús, no luto tremendo. Eu imagino um luto horroroso para aqueles homens. E eu não condeno, porque eu acho que eu ia fazer a mesma coisa. Não sou diferente deles. Lá vai naquele caminho, o Senhor vai falar: olha, eu vou ensinar para você tudo de novo. Eu vou gastar esse tempo, 12 quilômetros andando a pé junto, para te ensinar que o homem não viverá de comida, mas viverá da palavra de Deus, da palavra que procede da boca de Deus.
e que hoje está revelada para nós na Bíblia. Jesus é a palavra viva encarnada. Precisamos, como família, voltar a essa vontade de conhecer mais Jesus, saber quem Ele é, o que Ele fez. Mas Jesus também vai curar Tomé. Ah, Tomé, você falhou, eu também falho todos os dias. Mas no luto, o Senhor cuidou de Tomé. Conte essa história para a sua família. Senta com eles, ensina tudo isso. Se você quiser essa palestra pronta para você promover, chegar em casa e falar, nós vamos estudar tudo isso de novo, detalhadamente. É só pegar, eu te passo o vídeo, ou melhor, os slides. Senta, faz reunião, promove reunião para você falar do luto, para falar da morte. Tem pais, tem maridos, que eu não sei se aqui tem, que a mulher não sabe nem quanto ele ganha. Não sabe das necessidades, das contas da vida. Não é compartilhado. Aí morre, coitada daquela família, fica desesperada, porque não sabe nem a senha. Não é isso, família. Família é que compartilha tudo junto. Família é o que trata tudo junto. Família é dizer assim, filho, amanhã eu posso morrer. Filha, eu estou doente, pode aparecer uma doença em mim, eu posso te deixar. Como é que você vai tocar a sua vida na esperança de que Jesus é o Todo-Poderoso e está com você? Ou você vai ficar aí perdido? Eu não estou negando a dor do luto, porque acaba conosco, nos põe no chão. Mas eu estou dizendo que nós temos que conversar sobre a morte em família. Nós temos que estar preparados para morrer. Preparados? Ah, tanta coisa para preocupar, não preparar para morrer. Prepare-se para te encontrares com o teu Deus. Ei, o dia está indo, a noite vem, cuidado, Jesus está voltando. Como é que você está? Prepare-se. Prepare-se na família. Se você é um jovem, senta com a sua mãe, com o seu pai, converse com eles. Se você é apenas uma filha, um filho, eu só cuido da minha mãe, senta com sua mãe, conversa com ela sobre a morte. Prepare-se para o luto, porque é certo, ele vai chegar, eu vou morrer, ou alguém vai morrer, e quando chegar esse dia, nós estaremos preparados, porque nós temos o Senhor conosco. O Senhor foi lá no caminho de Emaús. O Senhor trata com cada um, tratou Tomé. O Senhor precisa agora tratar com Pedro. Irmãos, vocês lembram de Pedro? Pedro é aquele, né? Pedrão. Ele fala, Senhor, para onde que o Senhor vai? Jesus fala, para onde eu vou, Pedro? Você não pode seguir. Não, Senhor, por ti eu darei minha vida, eu estou pronto, tanto para ir para a prisão, como para a morte. Irmãos, será que não vamos viver o tempo da perseguição? E quando chegar a perseguição, tiver ali, gente por ali, querendo nos fazer mal, por causa da nossa fé. Será que nós vamos estar sentados, vamos sair correndo com medo? Mas Pedro fala, não, Jesus, eu estou pronto para qualquer coisa. Aí Jesus fala, Pedro, você não sabe de nada. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E realmente, Pedro vai acompanhando de longe. Entra, quando ele entra lá, uma serva vai dizer, você não é um daqueles lá de Jesus? Não conheço. Negou a primeira vez. Lá vem novamente um outro e fala, olha, eu estou reconhecendo você, me parece. Isso aqui é por minha conta, né? Mas me parece, eu entro na história, me desculpe, irmãos, mas quando eu leio a Bíblia, eu entro dentro dessa história para imaginar o que está acontecendo. E o melhor, nós aprendemos no estudo indutivo que a gente tem que fazer aplicação. Não é só uma leitura fria, vazia. É me olhar se eu me vejo dentro dessa história e o que eu preciso fazer. Então eu estou imaginando, né? Que lá vem o outro falar, Pedro, Pedro não, né? Ei, você está parecendo aí com um daqueles que estavam acompanhando Jesus. Não sou não.
Aí chega outro e pergunta: olha, eu estou te vendo aqui. Não, nem fale sobre isso. Pare com isso. Não conheço, não sou desse povo. Pedro negou. Aquele olhar de Jesus, Jesus apenas olha para ele. E ele lembra 3 vezes a milha antes que o galo canta. O galo cantou. O galo cantou. Irmãos, Pedro está arrasado. Eu falhei. Eu neguei meu Jesus, a quem eu prometi fidelidade. Jesus agora naquele luto, naquele momento de dor, onde ele já não está mais com Pedro, precisa cuidar de Pedro, precisa restaurar esse coração. E o que acontece? Antes eu quero chamar a atenção para vocês aqui. Opa! Ixi! Socorro aqui. Pastor, acha para mim, volta aqui no penúltimo, pastor Anderson, por favor. Que legal. Vamos lá, irmãos. A falta de afinidade com isso atrapalha, né? Volta para mim o 4 versículos. Onde está Pedro, filho de João? Aí, isso. Sabe como que Jesus trata com Pedro? Jesus é o que trata nosso coração. Talvez você esteja nessa manhã para Deus tratar alguma coisa na sua casa, na sua família. Jesus quer restaurar seu coração. A palavra ela não é lançada vazia, ela tem que cumprir o efeito para o que ela foi determinada. Jesus chega e fala assim: Simão, filho de João. Uai, Simão, filho de João? Você me ama? Jesus já tinha mudado o nome dele. Tu és pedra. Sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, agora você é Pedro. No entanto, ele vai falar com aquele que estava naquela condição de tristeza, de sofrimento. E ele repete: você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Simão, filho de João, de novo. Mas Jesus, só não mudou meu nome, agora eu sou uma pessoa, sou uma nova criatura. Eu nasci de novo. Mas o que Jesus está falando? De novo: Simão, filho de João, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros. Vai, João. E João fica triste quando ele pergunta pela 3ª vez. Às vezes um pecado, meu irmão, Deus vai perguntar até que você se quebrante diante dele. Reconheça que não dá para continuar mais assim. Como um marido, às vezes desleixado, que não é capaz de fazer uma devocional com seus filhos, como um filho rebelde, como alguém que não conhece mais a palavra de Deus, como alguém que está aí, alguma coisa Deus quer mexer com você no seu lar. E Jesus te chama pelo nome, lembra? Maria! Agora ele: Simão, filho de João, você me ama? O que Jesus está perguntando para você hoje? Ele vai te chamar pelo nome. E vai exigir de você santidade. Crescimento em Cristo. Crescimento em Cristo. No poder do Espírito Santo. E ele cura. Aí João, né? Com certeza. Eu imagino João ali, depois disso. Obrigado, Jesus. O Senhor não me deixou do jeito que eu estava. O Senhor não me deixou do jeito que eu estava. Os discípulos, lá no Monte das Oliveiras. Agora Jesus quer dizer para eles, né? Olha, antes ele vai subindo, ele abençoa. Enquanto abençoava lá em Betânia, o Senhor vai sendo ascendido aos céus. E aí aparece aqueles anjos, aqueles homens e pergunta: homens da Galileia, por que? Novamente pergunta. Vocês viram que Jesus trata com perguntas? Agora os anjos vão falar: por que vocês estão olhando para as alturas, estão aí? Do mesmo jeito que vocês viram ele subir, preparem-se. Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá de modo como vocês o viram subir. Jesus voltará. Queridos,
Essa é a esperança que você tem que levar no dia do luto. Essa é a esperança que você tem que comunicar à sua família para enfrentar o luto. Fale de tudo isso. Aí tem gente que fala, eu não sei nem como visitar uma pessoa que está no luto, eu não sei o que falar. Está tudo aí. Tem gente tão inconveniente que chega até mesmo no velório, e começa a falar umas coisas tão sem pé, sem cabeça, coisas horríveis, não tem consolo. Então seja como o amigo de Jó, feche a boca que pelo menos fica melhor. Agora, se abrir a boca, abra para abençoar. Aqui está a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho, a mensagem da esperança. Conte para seus filhos, conte para sua esposa, conte para os seus pais, senta com seus irmãos e conte essa mensagem de vida. Jesus se preocupou com seus discípulos, ele jamais iria embora sem deixá-los naquele luto horrível, traumático. Era preciso cuidar de cada um individualmente. E esse individualmente sou eu e você, que precisamos tratar a morte de uma maneira diferente, porque ela já foi vencida. Jesus venceu. Não haverá mais dor, não haverá mais luto, e Ele voltará. Essa é a mensagem final. Jesus voltará. Conte essa história. É a história da redenção. E por último, finalizando, eu gosto muito desse versículo. Eu amo a palavra do Senhor. Irmãos, eu tenho descoberto viver nessa certeza da palavra que é viva e que é eficaz. E me permita aqui, irmãos, só dizer o significado viva. Ela carrega o sopro de Deus. Ela carrega a vida de Deus. Ela é tudo isso. É viva. Mas parece umas letras aqui, difícil de ler. Parece que eu não compreendo. Eu durmo antes. Ei, a palavra do Senhor é viva. O sopro de Deus, ela é inspirada. Ela foi soprada. E ela é eficaz. O que significa eficaz, irmãos? A palavra de Deus é viva e eficaz, as Escrituras. Eficaz significa que ela vai cumprir o propósito que está escrito aqui na vida de quem está lendo. Se ele diz que ela restaura a alma, ela restaura. Se ela diz que a lei do Senhor é perfeita, ela é perfeita e vai alegrar meu coração. Ela é eficaz. E eu gosto dessa palavra, que diz que nós não somos daqui. A nossa pátria, irmãos, está nos céus, onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E também o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Eu estou envelhecendo, irmãos. Me olho no espelho assim, né? Eu não sou mais aquela. Olho para o topanote, né? Cansado. Nós estamos envelhecendo, mas dentro de nós o nosso espírito se renova. Cresce em santidade. E vou morrer com certeza, mas a morte não me assusta. Nunca fui lá ver o cemitério para ver meu pai. Eu penso diferente. Eu creio que ele está com Jesus. O corpo virou pó, mas um dia vai ressuscitar, então estaremos todos juntos na glória. Eu orei 25 anos por meu pai para que ele se convertesse, e ele se converteu. Minha mãe, ou melhor, orei 25 por minha mãe e 30 anos por meu pai. É o Deus que salva. O que é que você está fazendo na sua família? Como você tem lidado com a morte? Como você está enfrentando o luto? Como você tem enfrentado pandemia? Disse que vem uma terceira onda, e se vier, como que está seu coração? Apegado aqui? Ou você está lembrando que você tem uma
pátria celestial. Ou você lembra que você não é cidadão daqui, você é cidadão do céu, cidadão do céu. O nosso pé está aqui na terra, mas a nossa cabeça está lá. Isso temos que ter a mente de Cristo. Irmão querido, irmã querida, nessa manhã, o desejo do meu coração é que você lembre, Cristo já fez tudo. Ele tratou com os seus discípulos. Você não precisa entrar nessa tristeza como esse mundo que não tem esperança. Nós temos a esperança. Felizes somos, bem-aventurados. Bem-aventurados às vezes tem dificuldade de entender. Abençoado é você, porque o Senhor te escolheu para ser diferente, para ser uma família que vive em integridade de vida, apesar das circunstâncias difíceis. Que o Senhor te abençoe nessa manhã, que Ele renove a sua fé, que Ele encha o seu coração de esperança, que Ele te liberte dessa tristeza, às vezes até sem causa, ou dessa tristeza que corrói o nosso coração quando perdemos alguém. É preciso ter essa esperança, e a esperança é Cristo, que Ele seja exaltado, glorificado na sua casa e na sua família, em nome de Jesus, amém.